Grazi, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a parte 2 do nosso topo de bolo, tema sereia, fundo do mar. Vamos fazer hoje na aula um número, que vai ser a vela. Para isso, vou estar utilizando uma massa natural, o cortador Blue Star número 4 e o xadrez violeta. Eu vou misturar um pouco do xadrez com um pouquinho de clareador de massa, porque eu queria um tom mais claro. Porém, no meio do percurso você vai ver que eu acabei colocando mais violeta para tentar puxar mais uma corzinha meio roxinha. E aí, me diz, vocês gostam desse tipo de aula, assim, ensinando passo a passo? Como fazer um topo, todos os procedimentos, desde confecção de base, número, personagem, esperar secar, como fazer pintar, como dar acabamento. E aí, me diz, deixa aqui na caixinha de comentários. Aí a massa, vamos misturar bem toda essa cor, todo o que a gente colocou nessa massa para pegar bem. O legal do xadrez é que, assim, se você usar uma quantidade não tão extravagante, não suja a mão. Então dá pra gente fazer um trabalho limpo, se assim dizer, né? Porque tem vezes que quando a gente utiliza principalmente tinta de tecido, a gente sai mais pintado do que a própria massa. Vamos abrir ela com um rolo. A espessura eu não faço um número muito grosso, porque uma que demora para secar muito, e outra eu acho que não tem necessidade de ser tanta massa por conta de um número. A minha, depois de seca, ela vai ter uma média de meio centímetro depois de seca. Para a gente fazer uma textura, eu vou estar utilizando um marcador. Ele é de escamas de sereia, marca aleatório, que eu achei de mais barato na Shopee. Se eu não me engano, eu paguei acho que R$ 7 nesse daí, algum tempo atrás já. Para nivelar a altura, eu usei o restinho que tinha de MDF, que veio uma outra estrutura que eu comprei, aí eu acabo reutilizando alguns materiais. Esse cortador da Blue Star, eu sempre gosto de passar um pouquinho de óleo. Pode ser óleo de amêndoa, alguma coisa que ajude a não grudar a massa. Passo um pouco na mão e esfrego o cortador na mão e depois eu tento espalhar com o dedo, caso não tenha pegado em tudo. Você vê que não grudou e saiu bem fácil. Vou estar acertando essas pontinhas que fica após a gente utilizar um cortador. Para isso eu uso um pincel modelador. É mais para dar um acabamento na peça.
Gosto de estar utilizando essas toalhinhas de lenço umedecido depois que ele seca, para colocar a massa em cima, porque se caso grudar, é muito mais fácil você tirar e não amassar, não estragar a sua peça. Para pintar, pintar não, né? Para a gente colocar uma cor nessa peça que a gente tá fazendo, eu vou usar um corante da Polycol, ele é daquelas cor neon. Vou usar aquela buchinha, a mesma buchinha. Eu retiro um pouco do potinho, né, para não fazer tanto estrago. Se for perder alguma coisa, perde menos. E vou estar espalhando por essa peça. Eu não forço tanto, é mais leve batidinha para depois poder esfregar, não esfregar sem forçar, né? Então, assim, não amassa, porque a peça ainda tá molhada, tá úmida, então ela tá mole, né? Então a gente não pode colocar força, mas com um jeitinho, com cuidado, a gente consegue espalhar todo esse pigmento. Passa todos os cantinhos, internamente, fora. Essa parte interna pode ser que dê um pouco de trabalho, mas é importante estar passando. Após isso, vamos utilizar o camaleão da Saramanil. Eu sempre gosto dele por causa, não sei, ele dá um efeito muito bonito na peça, é um brilho. E vou usar primeiro o rosa e depois que a peça estiver mais seca, eu passo um azul por cima. Para passar, vai ser o mesmo esquema do pigmento roxo. Eu pego, levo batidinha com a esponja e depois eu vou esfregando. Ele vai pegar apenas na saliência dessa massa que a gente fez uma textura, ele não vai pegar na profundidade, então fica bem legal. O bom é que eu passo tudo na mão, na parte de cima da mão, e eu saio mais pintada do que a própria peça. Posso fazer isso? A gente vai aproveitar que ela tá assim e vamos fazer o furinho onde vai ser encaixado o pavio. Para isso, eu uso aquele porta-recado. Eu vou cortar ele, que nem eu faço o primeiro furinho, mas depois eu vou cortar esse porta-recado para estar diminuindo o tamanho dele, porque ele vai junto com o topo e já fica o tamanho exato, pelo menos assim, sempre deu certo de eu fazer com esse porta-recado o tamanho do buraquinho do pavio e encaixar ele depois. Para sustentar o número, para depois eu colar ele na pedra que a gente fez no vídeo aula anterior, eu vou usar um pedaço de arame galvanizado, mas você pode estar usando palito de dente. Eu aconselho um ou outro, né? Outra coisa eu não cheguei a utilizar como um pedaço de plástico ou algo assim. E vamos encaixar esse porta-recado e vamos deixar secar com ele.
E é isso, ó. A aula é bem facinho, é só para demonstrar como eu faço os números mesmo. E o importante agora é respeitar o tempo de secagem. Ajeita a sua pecinha, deixa ela bem certinho na hora de secar, para ela secar na posição que você deseja. O tempo para secar é mais ou menos assim, que eu deixei para depois mexer umas 3 horas. Que aí depois eu vou pegar essa peça com aquele camaleão azul, vou passar novamente, mas não tão forte, vai ser mais em alguns pedaços, não vai ser no número inteiro. E assim que essa peça secar, ela vai aderir bem essa cor, porque como ela ainda tá. Assim, agora ela já tá mais seca do que a primeira parte que a gente fez. Mas quando ela secar bem, ela adere essa cor, ela fixa e acaba não perdendo com o tempo. Olha o brilho que dá. Sempre quando a peça for secando, principalmente nessa parte onde fica o porta-recado, vai girando ele para não grudar naquela posição, tá? Agora vamos utilizar a pedra que a gente fez na aula anterior. Vou criar uma playlist, vou colocar todos os vídeos sobre esse topo na mesma playlist para ficar mais fácil de achar depois. A pedra já tá seca, já dá pra gente manusear sem estragar a peça. Você olha mais ou menos onde o número vai ficar e com a ajuda de alguma ferramenta você faz um furo para, para fixar esse número nessa pedra. Você pode estar utilizando cola instantânea. É pingar um pouco na base do ferro e na base da vela e está colando. Eu vou deixar para colar as peças depois quando a gente estiver montando o topo, aí eu mostro para vocês. É mais para vocês verem como fica em cima da pedra, ó, como fica legal. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? São pequenos detalhes que, caso tenha ainda alguma dúvida, pode deixar aqui na caixinha de comentários que eu vou estar respondendo conforme eu vou olhando. E é isso, pessoal. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, pra gente sempre estar podendo postar vídeo. Curta